Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Giro NetoCast. Nós vamos falar agora da ênfase ao Janeiro Roxo. Na linha, o coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, entidade com mais de 2 décadas de atuação e 100 grupos de voluntários em todo o país. Nós vamos falar com Arthur Custódio, que está na linha conosco. Arthur, seja bem-vindo à Rádio Nacional, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês. A Rádio Nacional sempre ajuda muito no enfrentamento da hanseníase no Brasil. Obrigado, Luciano. Obrigado a você por participar conosco, apesar dos seus compromissos. Nós estamos com Anchieta Filho em São Paulo e também o César Faccioli no Rio de Janeiro. E fala um pouco mais dessa organização e principalmente com relação à hanseníase, que é uma doença inclusive citada na Bíblia, né? E durante muito tempo teve preconceito e que agora tem esse grupo, não sei se só esse, não é, Arthur? Mas pessoas iguais a você procurando fazer com que haja uma reintegração social. Por favor. Então, Luciano, o Mohan, o movimento, ele já nasceu há 40 anos, né? Ele foi fundado em 1981 no interior de São Paulo, lá em Bauru, e depois ele foi espalhando pelo país inteiro, montando voluntários. Então, os voluntários são pessoas que têm ou tiveram hanseníase, profissionais de saúde, familiares, enfim, qualquer pessoa na sociedade que queira ajudar a acabar com a doença e enfrentar o preconceito. Então, o Mohan já está aí com um pouco mais de 40 anos de existência, é um dos movimentos de hanseníase mais antigos do mundo, né? A gente só perde ali para o movimento da Coreia, né? E depois foram nascendo outros movimentos no mundo. Agora, o Brasil, Luciano, é o segundo lugar do mundo em número de casos da doença. A gente só perde para a Índia, que tem uma população muito maior que a nossa. E aí, quando a gente divide aí os casos de população, quando a gente faz um indicador de incidência da doença, o Brasil dispara para primeiro lugar do mundo. Assim. Muito depois, a gente vai ter outros países, né? Então, a gente tem aí um problema grave de saúde pública para ser enfrentado, e é o que a gente chama de doença, a OMS chama de doença negligenciada, para nós é doença de populações negligenciadas, né? E por conta disso, ela é muito invisibilizada, a gente tem muito pouca campanha. Então, esse Janeiro Roxo, na verdade, que é o Dia Mundial da Hanseníase, que é o último domingo de janeiro, que foi criado pela ONU por um jornalista, Luciano, na década de 40, né? E, inclusive, está coincidindo esse ano com o Dia Mundial das Doenças Negligenciadas, que é o dia 30 de janeiro. Então, por isso que a gente faz esse enfrentamento todo, chamado Janeiro Roxo. E, por último, Luciano, eu estou me estendendo muito, mas a OMS propôs
um lema: não esqueça da hanseníase, né? Uma campanha, e se dá por adesão. Vários estados no Brasil já aderiram junto com o Mohan, vários municípios, o próprio CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, aderiu, o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, aderiu, o Conselho Nacional de Saúde assina o termo agora no dia 2 de fevereiro, e ontem eu recebi um contato do Ministério da Saúde que está interessado em vir junto. Então, e essa luta é a ideia de intensificar a visualização da hanseníase ali até pelo menos maio desse ano. Maravilha. Arthur, agora nós vamos a São Paulo com Anchieta Filho, depois tem o Rio de Janeiro com César Faccioli. Vamos lá, Anchieta. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Anchieta. Para começar a conversa, a hanseníase ou lepra, né? Muita gente chama de lepra, de leproso, é uma doença infecciosa? Anchieta, até aproveito o gancho da tua fala. Recentemente a gente teve um problema aí que repercutiu muito nas mídias sociais e tal. Exatamente. Na verdade, a questão do termo lepra, quando a gente vai encontrar ele lá na Bíblia, Levíticos 13 e 14, a lepra bíblica é muito diferente da hanseníase, né? E por conta disso, muito do estigma associado à hanseníase hoje, ele advém da lepra bíblica. Algumas editoras, principalmente católicas, algumas evangélicas, já colocam no rodapé da Bíblia que a lepra bíblica não é a mesma coisa da hanseníase de hoje. E lá na década de 70, a gente conseguiu uma portaria do Ministério da Saúde, e agora na década de 90, uma lei que proíbe a administração pública no país de utilizar o termo lepra como sinônimo de hanseníase. Vez por outra, a gente tem problemas. E aí a gente abre canais de diálogo, a gente trabalha educação. E, eventualmente, quando a gente não consegue conversar, a gente aciona judicialmente, que foi o que veio à tona agora recentemente, num episódio de um discurso do presidente Bolsonaro. Mas isso, assim, não é nenhuma questão partidária, é uma questão de enfrentamento do estigma da doença. E, principalmente, todo mundo conhece aí, né, Anchieta, a luta da AIDS, para não chamar de aidético, né? Porque eles conseguiram mostrar isso como é importante. E a luta da gente é para não chamar nem lepra, nem de leproso, né? Porque o estigma é muito forte. Agora, só para dar uma ideia, você me fez uma pergunta, perdão, Anchieta, acabei me perdendo. Se a hanseníase é uma doença infecciosa. Isso, é uma doença infecciosa. Você tem ali o Brasil com mais de 30 mil casos por ano. Durante a pandemia, a gente reduziu isso para 15 mil, mas não porque a gente tenha perdido casos, tenha deixado de ter casos. É que se deixou de diagnosticar. Por isso essa luta de tentar trazer essas pessoas para que elas não fiquem com sequelas. E iniciado o tratamento, as pessoas não transmitem mais. Por isso que é importante a gente tratar e curar todas as pessoas, principalmente no início, para que não fiquem com sequelas. Se a gente for pensar aí em São Paulo, Anchieta, a nível de estado, a gente tem bastante hanseníase para o interior, e principalmente ali nos limites com Mato Grosso do Sul, enfim. Mas se for pensar na capital, a gente vai ter mais hanseníase em São Paulo, ali na zona leste de São Paulo. Então isso acompanha o movimento da qualidade de vida da população. E em termos de Brasil, a gente vai ter mais ali no Mato Grosso, seguido do Maranhão, do Tocantins. Então a gente vê ali essa associação da hanseníase e qualidade de vida. A hanseníase é tratada por um infectologista, por um dermatologista, e como é feito esse tratamento? Anchieta, que pergunta muito importante. Na verdade, qualquer profissional médico preparado, né, poderia fazer o diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Medicina, né, ela coloca que, a sociedade de especialistas coloca que o infectologista pode ter o título de hansenologista, né, o dermatologista pode ter o título de... Né, o médico de saúde da família pode ter o título de hansenologia, ou seja, qualquer médico profissional treinado, o ortopedista pode fazer o diagnóstico, porque a doença, ela é provocada por um bacilo, ela vai aparecer na pele com diminuição de sensibilidade. Essas manchas que vão aparecendo na pele vão diminuindo a sensibilidade. Mas é uma doença
infecto-contagiosa, então o infectologista também trabalha. E ela pode deixar sequelas neurológicas, então o neurologista também pode fazer o diagnóstico. Pode deixar sequelas no campo da ortopedia, então o ortopedista também pode. Então o oftalmologista também pode, porque pode deixar sequelas nos olhos. Então é importante que todos os profissionais procurem ampliar seus conhecimentos para combater essa doença no Brasil. Arthur, antes de voltar para o Luciano Barroso, eu queria que você explicasse. Você já explicou a questão da lepra, não tem nada a ver com a hanseníase, ou por que? Explica aqui para a gente agora por que a diferença, qual a diferença? Então, a lepra bíblica, lá de Levíticos 13:14, era um conjunto de doenças, né? Por exemplo, o sacerdote não sabia dizer o que era lepra. Então a sífilis aparece na Bíblia como lepra. A elefantíase, que é a filariose, que o Brasil ainda tem, é outra doença negligenciada, aparece como lepra. O vitiligo aparece como lepra, que a gente sabe que nem doença infecciosa né? É uma doença hereditária. Então a gente tem uma série de doenças que vão aparecendo ali. Quando o Gerard Hansen, em 1883, descobre o bacilo, ele acha que estava descobrindo a lendária lepra e dá o nome de Mycobacterium leprae. E aí começa uma luta, né? Aqui no Brasil foi chipeado inclusive em São Paulo pelo Abraão Rothberg, de diferenciar a hanseníase da lepra. E aí, claro, isso é um trabalho de convencimento, de diálogo, né? A nível mundial, o Brasil é o único país do mundo que proibiu o uso da terminologia, mas os Estados Unidos já fez uma recomendação para os seus médicos que trabalhem o tema Hansen's disease, né, doença de Hansen. O Japão, idem, né, lá no Japão é Hansen-Gyo, né, doença de Hansen. Então é uma luta que se estabelece a partir principalmente das pessoas que têm a doença e que consideram que o termo lepra é fortemente estigmatizante. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pela explicação. Luciano Barroso. Vamos lá, vamos ao Rio de Janeiro, César Faccioli. Obrigado, Luciano Barroso. Eu lembro que um escritor conhecido, creio que o Marcos Rey, não tenho certeza, se é ele ou o Mário Prata, autor de Estudo do Pico, pai do Antônio Prata, que teve a doença, teve que, por muito tempo, omitir a condição, porque até os anos 70, a doença, equivocadamente, ela era considerada mais contagiosa do que contava mais o estigma do que a possibilidade efetiva de contágio. Então, as pessoas eram enviadas para sanatórios isolados em que o tratamento nem sempre era adequado, pela ideia de que aquilo era uma peste que se espalhava rapidamente, mais do que o que efetivamente acontece. E talvez isso ajude a explicar por que tanto estigma. Agora, o que explica o Brasil ter números comparáveis à Índia? É a falta de saneamento, é a moradia de muita gente em espaços reduzidos? Qual é a chaga social que favorece essa proliferação da doença? Se hoje ela é de tratamento, inclusive, barato, o diagnóstico que o senhor mesmo disse, um leque amplo de especialistas, generalistas, médicos da família, clínicos que são capazes de diagnosticar e tratar. Poxa, César, você me deu vários ganchos, né? Várias coisas importantes, né? Primeiro dizer assim, o Marcos Rey foi um escritor fantástico, né, da Academia Brasileira de Letras, e ele passou exatamente por isso. Ele escreveu muito, aliás, a gente está tentando resgatar os textos que ele escondeu na colônia, né? Porque quando ele sai da colônia de segregação lá do interior de São Paulo, do Pirapitingui, e ele cria um nome fictício para começar a escrever e vira esse grande autor brasileiro, né? E a gente só sabe depois da história dele de ter fugido da colônia quando ele morre, né? E aí ela é contada para a gente sobre o que ele passou. A gente tem uma história semelhante aqui no Rio de Janeiro, de um profissional médico
E a gente conseguiu convencer ele em vida de contar a história dele. Ele era médico e também saiu da Polônia, fugiu da Polônia. O Brasil teve várias colônias, César, ainda tem. E a gente luta, aqui no Rio de Janeiro são duas, lá em Itaboraí, o Tavares de Macedo, e em Jacarepaguá, o Curupaiti. E a gente luta para que esses espaços, esses mais de 30 espaços brasileiros, sejam colocados como patrimônio histórico, de patrimônio que a gente chama de patrimônio sensível ou patrimônio da dor. Algumas colônias no mundo já foram tombadas, e a gente faz essa luta no Brasil, que é muito semelhante aos campos de concentração. É muito semelhante ao tombamento histórico de Auschwitz, na Áustria, né? ou o presídio do Nelson Mandela. A gente tem que falar sobre a história da hanseníase para que ela nunca mais se repita, uma história de higienismo, de segregação, de retirada dos filhos. O Brasil foi o segundo país do mundo a indenizar quem ficou em colônias, e a gente luta agora para que os filhos que foram tirados dos pais, levados para educandários, e alguns deles, inclusive, tirados de maneira irregular do Brasil para serem adotados na Europa, sejam indenizados também como um crime de Estado. César, com relação à questão do porquê o Brasil, né? Isso está associado a questão social, né? Tem um trabalho da Fiocruz, da Bahia, né? Que eles têm lá um supercomputador, e eles cruzaram todo o banco de 100 milhões de beneficiados pelos programas sociais do governo com o banco de dados do FINAM, aquele sistema de notificações de doenças do Ministério da Saúde. E quando eles fizeram isso, eles descobriram que esse grupo populacional menos favorecido é o que tinha o maior índice de hanseníase, um índice elevadíssimo, quase 100 vezes mais do que a média brasileira. Então eles conseguiram, esse é o maior trabalho no mundo que consegue provar que a hanseníase é uma doença da exclusão social, é uma doença da distribuição de renda no país. Então é isso que a gente tem, César. A gente tem um país que é muito rico para os mais ricos e é muito, muito pobre para os mais pobres. Então essa distribuição de renda faz com que a gente tenha aí um indicador bastante elevado, assim como é na Índia e em outros países. É um caso semelhante ao da tuberculose, né, que os presídios e as favelas são os pontos em que essa doença, que é tratável de forma barata, se multiplica rápida e dolorosamente. Exatamente, César. Onde tem índice de tuberculose alto, a gente tem índice de hanseníase alto. E aí a gente tem no Rio de Janeiro especificamente, a gente tem a comunidade que você conhece, que é a comunidade da Rocinha, que tem um índice extremamente alto de tuberculose e um índice muito baixo de hanseníase. Isso a gente conversava com a Secretaria de Saúde do Rio, que isso é um despropósito. A gente tem que treinar as pessoas para identificar os casos de hanseníase, que deve ter hanseníase lá. Inclusive, César, agora no dia 27, 25, na terça-feira, a gente vai iluminar vários monumentos do município do Rio de roxo, para lembrar o Janeiro Roxo. E vamos conseguir aí que a Secretaria Municipal de Assistência Social vai assinar um termo de compromisso, porque o social e a saúde têm que andar juntos no enfrentamento da hanseníase. Então a gente vai ter a adesão da Secretaria Municipal de Assistência Social no Rio, junto com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, uma intensificação de atividades até o dia 31, com iluminação ali do Monumento dos Pracinhas, da Câmara de Vereadores. A Fiocruz vai iluminar o Castelo de Roxo, então para tentar chamar a atenção da situação da hanseníase no Brasil. Obrigado, Luciano Barroso. Bom, eu vou agradecer em nome do Rio, de São Paulo, ao Arthur Custódio, que inclusive nos deu uma aula que é muito importante, que a lei que já existe, não é, Arthur, com relação à denominação, não vou repetir, só vou usar o termo hanseníase, que é para a gente firmar bem, não é? Que o termo é hanseníase, e para que sirva, eu até na abertura do programa, eu cometi um deslize um pouquinho, pequeno, não muito, porque eu falei, inclusive, está na Bíblia, ou seja, não está, aquela que está na Bíblia não é o que se trata aqui de hanseníase, não é? Então é bom para a gente, a cada vez mais, ter a observância da lei, que já existe, ela é de 95, se não estou equivocado,
e também usar o termo correto. Arthur, eu te agradeço muito pela participação. Eu gostaria só que você estendesse um pouquinho para nós como entrar em contato com Mohan. Maravilha, Luciano. Acho que você posicionou muito bem. Na verdade, quando a gente vai lembrar da história, lembrar da Bíblia, é lepra. A gente vai falar de lepra, né? Mas quando a gente vai falar da doença hoje, então, se o meu trabalho de mestrado, inclusive, lá junto com o orientador Paulo Vasconcelos, lá na Fiocruz, o Luciano, a gente aprofundou isso. E se a gente for hoje pesquisar na internet, a gente vai achar muita coisa como sinônimo, mas a gente vai ver que lepra hoje, no Brasil, no YouTube e tal, ele está muito associado às passagens bíblicas, né? Então, isso é um processo. A gente está no meio do processo e é importante que a gente lembre disso. Eu te agradeço por ter dado toda essa oportunidade de a gente aprofundar esse tema, viu, Luciano? Agora, que é muito a gente está fazendo lives todos os dias, viu, Luciano? Então, quem quiser acompanhar, a gente está no canal do YouTube, TV Mohan. Hoje tem live com um médico que é o Marco Andrei, que é lá de Ribeirão Preto, um dos maiores especialistas de hanseníase, que vai falar sobre um questionário sobre suspeição feita por agente de saúde para hanseníase. O agente de saúde está muito importante nessa luta. Então, quem quiser acompanhar, a gente pode acompanhar lá na TV Mohan no YouTube, mas quem quiser ser voluntário, quiser ajudar na causa, montar um núcleo do Mohan na sua cidade, né? A gente vai inaugurar o núcleo aí em Brasília, Luciano, no dia 2 agora de fevereiro, no mesmo dia da assinatura do Conselho Nacional de Saúde, do Não Esqueça da Hanseníase. Então, entre em contato com a gente pelo Zap Hansen. Eu vou deixar aí contigo, Luciano, que é o 21 97 912 0108. 21 97 912 0108. Quem quiser, a gente tem spot de rádio. Eu vou pedir a você, Arthur, para repetir, porque eu tenho DNA de tartaruga, então estou só no 21. Não, 21... eu estou falando rápido para aproveitar o tempo. Vamos lá. 21 97 912 0108. Então, Zap Hansen. Ok. 21 97 91 20108. Perfeito. Arthur, obrigado, meu querido. Uma ótima tarde para você. Obrigado, um agradecimento a todos vocês na Rádio Nacional, agradecimento a você, Luciano, o Anchieta e a César. Um grande abraço. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar.
Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Eu sou Danilo de Almeida. E eu sou o Costelinha. Mentira, eu sou o Leozão no set. E nós somos do Doublecast Podcast, um podcast sobre rock and roll, heavy metal e música pop de também, vez em quando tem. Porque ninguém é de ferro, né? Aqui ninguém é true. Só o homem é de ferro. Exatamente, só Tony Stark, o resto não é. E a gente fala de uma maneira bem humorada, às vezes nem tão bem humorada assim, porque bem o nosso... humorada pra gente, você pode não ser muito. Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem humorada a história do rock and roll, álbuns, filmes, séries. E estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana. Exatamente. Falando sobre música. Então, se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas como elas realmente são, música, faixa, todos os instrumentos, dando opiniões técnicas, esse não é o seu podcast. O Doublecast é avacalhar mesmo. Se você quer rir enquanto ouve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né, e são piadas. Às vezes a gente perde um pouco a mão, mas a gente se esforça para trazer um bom conteúdo aí na podosfera brasileira, que é onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá doublecastpodcast.blogspot.com ou no Instagram a gente está lá como Doublecast Podcast e no Twitter Doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o episódio lá pinado no topo das páginas para você entrar e ouvir e dar boas gargalhadas, que essa é a nossa intenção. Ou não. Ou não, às vezes você vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música de maneira bem humorada. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast Podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!